A paz do Senhor, galera. Estamos aqui na campanha Um Clamor ao Altíssimo, com o tema hoje, Santidade. E como subtema eu venho trazer para vocês, trazendo a presença do Senhor através da santidade. Pois quem vive em santidade, ele carrega a presença de Deus. Quem vive em santidade, por onde ele passa, as pessoas sentem a unção de Deus, sentem o poder de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. E para entendermos isso, nós vamos ver a história de Israel. A história de Israel num tempo em que um homem afastou a presença de Deus e o outro trouxe a presença de Deus de volta. Então, abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 12 até o 16. A palavra de Deus ela diz assim: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém. Para entendermos como chegou nesse ponto, nós vamos ver a história de Israel antes de Davi e Saul serem ungidos como rei. Vamos ver a história de Israel quando eles tinham Deus como rei. Quando não tinha homens como rei, mas o próprio Senhor era rei de Israel. Com isso, nós vimos que no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, o povo rejeita a Deus e pede um homem como rei. O povo pede agora para Samuel que Samuel levantasse um homem como rei. E por que eles pedem isso? Porque eles observaram o restante do mundo. Eles observaram e falaram que os outros lugares tinham reis, tinham homens como eles sendo reis. E por que eles não poderiam ter? Então, Deus assim manda ungir a Saul. E Saul agora ele é ungido como rei. Deus entrega a eles um rei, um homem como rei. Saul, um homem belo, um homem forte, um homem segundo os olhos humanos, um homem certo para ser um rei. Então, Saul agora ele é rei de Israel. Saul então agora ele passa a governar Israel. Agora Israel tem o que eles pediram, tem um homem como rei. Mas com isso a presença de Deus foi retirada de Israel. A presença de Deus não está mais sobre Israel. E com o passar do tempo agora, Saul governando Israel, Saul sendo rei de Israel, Saul ele desobedece a Deus. E com isso, como nós vimos, Deus se retira de Saul e agora Deus manda ungir a Davi. Manda ungir a Davi como rei. E então Davi é ungido como rei. E com o passar do tempo, Israel sobre guerras, Israel agora sem a presença de Deus, Saul ele morre e Davi agora se torna rei de Judá, e com o tempo Davi passa a ser rei de Israel. E com isso agora, ao contrário de Saul, Davi era um homem pequenino, era o menor de sua casa, era um homem que cuidava de ovelhas, era um homem que aos olhos humanos não tinha condições de ser um rei. Aos olhos humanos ele era fraco, ele não tinha capacidade de governar Israel. Mas aos olhos de Deus, nós podemos aprender duas coisas lendo a palavra de Deus que ele tinha. Davi ele era sensível à presença de Deus, sensível à voz de Deus, e era isso que Deus queria, para Deus voltar a governar sobre Israel. Porque tendo um homem sensível à palavra dele, aí não seria mais um homem que iria conduzir o povo de Israel, mas seria o próprio Deus através da vida do homem. Mas também nós vemos outra qualidade em Davi. Davi ele era guerreiro. Davi era um homem que não temia nada, porque ele confiava no Senhor. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi em nome do Senhor contra Golias. Ele não foi na sua força, ele não foi no que ele achava ser bom, mas ele foi no nome do Senhor contra Golias. Então nós vemos essas duas características e o amor de Deus sobre a vida de Davi, pois Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus o chamou assim. Então Davi agora ele é rei de Israel. Davi agora
governa Israel, mas Deus está sobre ele, porque nós vemos no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 2, Davi falando que o Espírito do Senhor falava por ele e que as palavras do Senhor estavam em sua boca. Então nós vemos agora que quem governa Israel não é um homem, mas é o Deus através da vida do homem. E com isso, Davi vindo como rei, a presença de Deus volta a Israel. A presença de Deus ela é trazida de volta a Israel. Então, nós podemos aprender nessa palavra duas coisas. Nessa história, duas coisas. Um homem levantado por outro homem. Um homem que não seja sensível à palavra de Deus, que não vive em santidade, que não vive nos caminhos do Senhor, ele afasta o Senhor do nosso meio, ele afasta a presença de Deus. Mas nós vemos com a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que vivia em santidade, que ele traz a presença de Deus de volta para o nosso meio. Então, isso nós temos visto acontecendo nas nossas igrejas. Homens que são levantados por outros homens, homens que por ter um ensino superior, homens por ter um anel de formatura no dedo, outros acham que eles são capazes de ir à frente de um povo, são capazes de carregar a presença de Deus, mas a única coisa que eles têm são conhecimentos terrenos, conhecimentos da terra, e têm esquecido de que Deus é que dá o conhecimento, Deus é que dá a sabedoria. Deus ele sabe todas as coisas, e Deus não precisa de um homem para que possa ensinar o povo. Deus não precisa da sabedoria humana, Deus tem a sabedoria divina. A sabedoria é dele, e ele que capacita um homem. Basta o homem agora querer viver em santidade, basta o homem querer viver segundo os caminhos de Deus para poder trazer a presença de Deus de volta. Mas dentro da nossa igreja nós temos visto pessoas sendo levantadas por outros homens, pessoas sendo levantadas apenas porque têm posições no nosso mundo, têm anéis de formatura, têm cargos importantes no mundo. Alguns são deputados, outros são grandes empresários e são colocados à frente do povo porque têm esses status. Mas nós esquecemos de ver agora um povo que, ao invés de olhar por fora, olhar para a aparência, temos que olhar como Deus olha. Olhar uma pessoa que vive em santidade. Viver em santidade significa ser separado. Viver em santidade, para uma pessoa viver em santidade, ela tem que andar segundo a palavra de Deus. Mas o que nós temos visto hoje são pessoas andando segundo o que eles acham, segundo o que os próprios homens acham que é certo. E com isso, nós temos visto uma igreja cada vez mais fria, uma igreja cada vez morrendo mais e mais, onde os cultos hoje eles têm sido gelados, têm sido congelados, tem sido uma verdadeira geladeira no nosso meio, onde os milagres acabaram, a unção de Deus acabou. Por quê? Porque homens estão sendo levantados por outros homens. Homens estão sendo levantados sem que Deus possa estar neles. Homens estão sendo levantados por posições e não pela unção de Deus que está na vida deles. E com isso, nós temos perdido a essência da adoração. Nossas igrejas elas têm virado empresas. Nossa igreja não é mais um lugar de cura, é um lugar agora de autoajuda. É um lugar onde pastores pregam para que o povo possa ficar feliz, para que ele não seja retirado daquele cargo, para que aquela carteirinha que eles têm não possa ser rasgada. Mas por quê? Porque agora eles não pregam mais a palavra, mas eles pregam a autoajuda. Eles pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Então, nós temos que agora clamar a Deus por uma santidade em nosso meio. Nós temos que clamar a Deus para que possa haver santidade. Santidade no meio do povo, para que a presença de Deus possa ser trazida de volta ao nosso meio, como foi feito com Israel. Quando Saul entrou, a presença de Deus foi retirada, mas quando Davi, um homem que andava segundo a palavra de Deus, um homem cuja palavra de Deus estava em sua boca, a presença de Deus foi trazida de volta.
E é isso que falta em nosso meio, é santidade, santidade. Santidade ao Senhor que nós precisamos, é andar segundo a palavra de Deus, é clamar a Deus dia após dia por santidade, porque se nós vivermos em santidade, a presença de Deus vai estar em nosso meio. Se nós vivermos em santidade, demônio algum pode ficar ao redor de nós. Eles ficam ao derredor, mas ao nosso redor não podem. Santidade para que quando nós chegarmos ao culto, não esteja mais aquele culto frio, aquele culto que precisa de uma palavra poderosa, aquele culto onde haja cura, onde haja poder, onde haja unção. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de homens formados, nós não precisamos de homens com patamar altos em meio à sociedade. Nós precisamos apenas da presença de Deus, da graça de Deus em nosso meio. Mas para isso nós precisamos viver em santidade. E a palavra do Senhor que eu deixo para vocês hoje é essa. Vivam em santidade, carreguem a presença de Deus com vocês, andem segundo a palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja no seu coração, esteja na sua boca. E para isso, ore, jejue, consagre sua vida a Deus. Não deixe o mundo impor o que eles acham em nós. Não deixe o mundo impor os seus meios, os seus achismos no nosso meio. Não deixe o mundo impor que para você ser alguém, que para você ter algum cargo dentro da igreja, você precisa se formar, você precisa ganhar bem, ter um salário alto, ter uma vida estável. Não, nós precisamos da presença de Deus e para isso temos que viver em santidade. E é isso que eu quero orar com vocês agora, para que em nosso meio possa haver santidade apenas. Em nome de Jesus, curve tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te exalto, Senhor, te agradeço, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem nos amado, porque o Senhor deu seu Filho por nós. Mas, Senhor, agora eu quero orar a Ti, Pai, para que haja, Pai, para que haja uma santidade em Teu povo, Pai. Eu quero clamar a Ti, Deus, por uma santidade, Pai, para que isso, Pai, que essa palavra, santidade, venha arder em nossos corações, Deus. No nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, esteja em nossos corações. Que nós não venhamos desviar dos Teus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos viver em retidão a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, amado. Eu quero agradecer a oportunidade ao pessoal do DF Gospel e agradecer a todos. Nós somos do Século do Avivamento. A equipe do Século do Avivamento tem levado a palavra a vocês, tem buscado levar o que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até a próxima.